Graça e paz, queridos, como que vocês estão? No momento missionário de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês o que aconteceu comigo na semana passada. Semana passada eu estava preparando a palavra para o culto da noite e também era culto de Santa Ceia. Então preparei a palavra e fiquei, quando parei, eu fiquei assim, extasiado, porque eu fiquei fixado num versículo que diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo. E quando eu comecei a olhar para mim, para me examinar, me veio à mente Marcos 3,36, que diz assim: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Eu confesso a vocês que isso me chocou um pouco. E eu perguntei para Deus: Deus, como é que está a minha alma? E é a pergunta que eu faço para vocês hoje. E aí, como é que está a alma de vocês? Porque o que adianta a gente investir em missões com as mãos que abençoam, com os joelhos que se dobram orando e com os pés que vai, se perdemos a nossa própria alma? Então Deus olhou comigo e falou bem claro comigo, Salmos 24. E quando eu li o Salmo 24, estava escrito assim: que do Senhor é a terra e tudo que nela há, e todos que nela habitam. E começa mais adiante um pouquinho e fala assim, que ele fundou todas as coisas em cima dos mares, dos rios, ele fez todas as coisas, mostrando que Deus é o Deus do mundo macro, Deus do mundo micro, e que tudo, todo o governo está debaixo de suas mãos. Só que tem um porém, como está escrito lá em Gênesis 1:1, diz o quê? Que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí quando a gente vai para Colossenses 1:16, 17, diz que por meio dele foi feita todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Em Apocalipse 4:11 diz que a ele é dado toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque ele é o Criador de todas as coisas. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que Deus é um Deus todo-poderoso, que ele é o Deus que tem o governo de tudo em suas mãos. Mas só que tão porém, como um Deus tão poderoso, tão grandioso, que a gente pode estar andar perto dele. Um Deus santo, poderoso. Foi quando eu parei, olhei para dentro de mim e falei assim: estou vendo que aqui mais abaixo um pouquinho, no Salmos 24, ainda diz: me dá a resposta que eu tanto necessitava. Qual era a resposta que eu tanto necessitava? Diz assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aí você vê que tem uma coisa ali, né? Tem alguns requisitos. Qual é o requisito que necessita? Você tem que ser limpo de mão, puro de coração e não entregar sua alma à vaidade. Três requisitos. Então vamos lá. Aí Deus me perguntou: e aí, você sabe o que é ser limpo de mão? Eu falei: claro, Deus, a tua palavra me diz. Hoje eu não tinha me mostrado que em Ezequiel 3, 18, 19 diz que se eu ver o ímpio fazendo alguma coisa ruim, alguma coisa má, e eu não falar para ele que ele está fazendo alguma coisa má, o sangue dele será cobrado da minha mão. E se por acaso eu falar e ele não aceitar o conselho que eu vou estar dando para ele, aí o problema é dele. Mas também no 20 e 21 fala que se eu ver o justo saindo da sua justiça e eu não falar isso para ele, o justo vai perecer por causa que ele saiu, se está alheio, está longe da justiça. E se eu não falar isso, também o sangue dele será cobrado da minha mão. Entendeu? Que é ter a mão limpa. Aí eu falei: tá, Deus, pronto, mão limpa, eu tenho que falar do amor do Senhor, eu tenho que falar da sua justiça, do arrependimento para todas as pessoas que pecaram têm que se arrepender e voltar para o caminho do Senhor para que possam ter uma vida em santidade limpa diante do Senhor. Show de bola. Mas e aí, Pai? O coração limpo, o coração puro, o que eu tenho que fazer? Em Mateus 5, 23, 23, 24, fala assim, que se você, quando vier trazer a oferta na casa do Senhor, se você lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta, vá até ele, se conserte com ele, aí consagra a sua oferta. Você vê, Deus está nos dando a oportunidade de todos os frutos, de manter o nosso coração limpo. E aí, o que você tem feito? Então Deus está te dando a oportunidade. E não entregar sua alma à vaidade. Como assim? Meus irmãos, você tem que entender que tudo é feito para a honra e glória do nome dele. Que tudo que tem que ser feito para ele, em Colossenses 3:23, diz que tudo que nós devemos fazer, devemos fazer com todo o coração, não para homens, mas para Deus. E quando nós olhamos em 1 Coríntios 10:31, sabemos que seja bebida, seja comida, tudo que façamos, temos que fazer para a glória do Senhor. Porque, queridos, entenda uma coisa. A palavra de Deus diz assim, bem claro, em Romanos 8:1, que agora, para
para aquele que está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Mas se você vê, está falando do presente, não está falando para aquele que estava na presença de Deus ou aquele que estará na presença de Deus. Romanos 8:1 fala assim: para aqueles que estão em Cristo Jesus, é agora, é nesse momento. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, permaneça em Cristo Jesus, para que a tua alma, para que o teu coração tem que estar, sua mão tem que estar limpa, teu coração tem que estar puro, e você não pode ser entregue à vaidade, porque tudo que você tem que fazer tem que ser feito para a honra e glória do eterno Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, rica e abundantemente. Se você parar para ver também, em Deuteronômios 28, do versículo 1, 1 e 2, fala assim: se hoje ouvir atentamente a minha voz e obedecer, bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Até o versículo 15 é bênção sobre a tua vida. Se você for ver do versículo 16 até o 68, é só maldições. Então, hoje é colocado diante de você as bênçãos e as maldições, e que eu peço a vocês, escolham as bênçãos, porque Deus tem muitas coisas para mim e para você, e não mantenha o seu coração sujo, guarde a sua alma. Eu estou me lembrando agora que o apóstolo Paulo falou para o seu discípulo Timóteo, para o seu filho na fé: olha, salve a sua alma, e alguns que estão perto de você. Então, vamos manter nosso coraçãozinho limpo, nossas mãos limpas, nosso coraçãozinho puro, e não vamos entregar nossa alma à vaidade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês. Tchau, tchau.